Atenção para o top de 5 segundos. Vai começar o debate das eleições 2016 com os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Amarildo Ferreira, Jader Carvalho e José Eustáquio, frente a frente com Edilson Guimarães. No debate onde cada candidato fará prevalecer junto aos eleitores suas propostas e convicções. A Jovem Pan Patos se sente orgulhosa de apresentar mais um debate, cumprindo assim a sua missão de rádio cidadã e socialmente responsável com o seu papel de prestadora de serviços nas áreas do entretenimento e informação. No ar, debate das eleições 2016. Em Patos de Minas são 7h59. 7h59. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Patos. Bom dia, eleitores. Neste momento, damos início ao debate com as presenças dos candidatos Jader Carvalho, José Eustáquio e Amarildo Ferreira. A Jovem Pan Patos se sente orgulhosa de novamente realizar um debate em homenagem à democracia. Fomos os primeiros a realizar no Rádio Patense debate entre candidatos da mesma forma que no ano de 2012, a Jovem Pan Patos, na sua missão de rádio cidadã e socialmente responsável, agradece a todos que acreditam que o confronto de ideias é salutar para a concretização daquilo que o povo deseja. O debate pode ser acompanhado também ao vivo no Facebook da Jovem Pan Patos de Minas. Para sabermos as expectativas daqueles que estão ligados diretamente à campanha dos candidatos, acionamos o repórter Micael Melo. Bom dia, Micael. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando aí. Pois bem, nós estamos prestes a iniciar então o nosso debate. Então, os nossos candidatos já estão nos nossos estúdios, para quem está acompanhando pela internet. Eu vou conversar agora com cada um dos representantes dos partidos dos candidatos. Eu começo a apresentação por Matheus Queiroz, que vai nos falar, portanto, sobre as eleições. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Primeiramente, agradecer pela oportunidade do debate, que é um momento onde os candidatos expõem suas opiniões, seus projetos, para que os telespectadores possam estar conhecendo, os eleitores patenses, suas propostas, e sim analisar quem pode ser o melhor para o futuro da nossa Patos. Tá certo, nós falamos então com o Matheus Queiroz, que representa o candidato Jader Carvalho, e agora eu falo com o Tiago Cunha, que representa Amarildo Ferreira. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Patos. Agradecer a oportunidade, a Jovem Pan tá concedendo aí a todos os candidatos de poder expor suas propostas, suas opiniões e mostrar o que tem para todos os eleitores patenses para oferecer para no dia 2 de janeiro estar lá na prefeitura, na gestão, nova gestão na prefeitura. Amarildo vem preparado para esse debate e sabe o que quer, sabe o que propõe para o povo patense e na sua campanha e na gestão que tem para oferecer para o povo a partir do dia 2 de janeiro na Prefeitura Municipal. Ok, Tiago, nós agradecemos então as suas informações e eu falo em terceiro lugar com Edno Oliveira Brito, que vem para representar o candidato José Eustáquio. Bom dia, Edno. Bom dia, é um prazer falar com você, com todos os seus ouvintes, agradecer a Jovem Pan por essa oportunidade. Oportunidade essa que ficará demonstrada a todo o povo patense a capacidade e a competência de José Eustáquio frente à administração da Prefeitura Municipal. É um candidato competente, preparado e, ouvindo as vozes das ruas, nós ouvimos inclusive um senhor num bairro que diz: não é o José Eustáquio que precisa da Prefeitura, é a Prefeitura que precisa de José Eustáquio. E o José Eustáquio é o candidato fundamental, porque hoje a situação da Prefeitura é gravíssima e todos têm conhecimento disso. E José Eustáquio é o único candidato que tem o preparo adequado, com perfil administrativo, para chegar à frente à Prefeitura e tentar fazer Patos voltar a ser o que era e dar esperança e futuro a todos os patenses. Ok, então nós falamos aí com o Edno Oliveira Brito, que representa o candidato José Eustáquio. Eu finalizo agora com cada um dos representantes. Eu vou falar neste momento com o jornalista, diretor do Patos Hoje, integrante do time de jornalismo da NTV, Maurício Rocha, que fala sobre a importância desse momento para a democracia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Micael. Bom dia a todos. Primeiro quero parabenizar a Jovem Pan Patos por essa iniciativa, mais uma vez.
de estar promovendo esse debate entre os candidatos a prefeito de Patos de Minas. É importante para a democracia, é importante para a nossa comunidade, né? É aqui que os 3 candidatos vão debater suas ideias, apresentar suas propostas e se mostrar da melhor maneira possível, sem a presença do marqueteiro, para as pessoas de Patos de Minas. São em situações como essa que o eleitor verdadeiramente vai poder decidir quem é o melhor candidato para Patos de Minas. Então eu quero, mais uma vez, parabenizar a direção da Jovem Pan Patos por essa iniciativa, né, pioneira em Patos de Minas, de promover um debate em rádio e, mais uma vez, fazendo nessas eleições municipais de 2016. E dizer que nós do Patos hoje somos parceiros nessa iniciativa da Jovem Pan. Parabéns mais uma vez. Tanto somos parceiros que, após o debate, toda essa discussão será postada no Patos Hoje, não é? Isso, vai estar postado no Patos Hoje para as pessoas que não tiveram uma oportunidade de ouvir ao vivo, de depois poder acessar lá o Patos Hoje e conferir o que foi colocado nesse debate. Ok. Agradecemos então as informações e de volta aos estúdios da Jovem Pan Patos, Micael Melo. Antes de iniciarmos o primeiro bloco, registramos e agradecemos a presença do juiz de direito, Dr. Tenório Silva Santos, que acompanha o debate e que resolverá qualquer disputa ou divergência que surgir. O magistrado será soberano na decisão. Nossos agradecimentos também ao Tenente Coronel Azevedo, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, ao delegado-chefe de departamento, Dr. Elber Barra Cordeiro, e ao delegado regional, Dr. Luiz Mauro Sampaio, e ainda ao inspetor terceiro da Polícia Rodoviária Federal. No primeiro bloco de 15 minutos, teremos a leitura dos currículos dos candidatos, com um tempo de 1 minuto para cada currículo e 1 minuto para a apresentação pessoal de cada candidato. A primeira pergunta é do jornalismo da Jovem Pan, comum a todos os candidatos. Cada um dos candidatos terá 2 minutos para respondê-la, sem direito à réplica, tréplica ou comentário de qualquer candidato. A ordem de resposta é por sorteio. A pergunta é por que você quer ser prefeito de Patos de Minas. Vamos conhecer então, ouvintes da Jovem Pan Patos, o currículo de cada candidato pela apresentadora da Jovem Pan Patos, Cíntia Guimarães. Primeiramente, candidato Jader Carvalho. Jader Carvalho é engenheiro civil e administrador de empresas no ramo de retífica de motores, postos de combustíveis e transportadora. Foi engenheiro da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Contagem, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais, trabalhou como supervisor de obras, chefe da Divisão de Apoio Técnico e chefe da Divisão de Orçamentos e Estudos Preliminares. Foi membro da Comissão de Licitação e assessor do Diretor de Operações, diretor de Patrimônio da Sociedade Mineira dos Engenheiros, engenheiro responsável técnico de obras como a construção de grupos escolares, postos de fiscalização, pontes, postos de saúde e do edifício sede do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Realizou obras de saneamento básico, drenagem e pavimentações em diversas cidades mineiras. Atuou durante 8 anos no ramo de transporte coletivo de passageiros. Foi presidente de várias entidades em Patos de Minas. Em segundo lugar, candidato José Eustáquio. José Eustáquio Rodrigues Alves, economista, pós-graduado em administração, com vários cursos voltados para a administração pública. Diretor executivo da FEPAM Unipan, de outubro de 91 a outubro de 2000. Professor dos cursos de Administração e Direito do Unipan, secretário de Administração de Patos de Minas de 93 a 96. Chefe de gabinete na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 2003-2004. Chefe de gabinete da Prefeitura de Guimarães 2007-2008 e 2013-2014. Vice-prefeito de Patos de Minas 2008-2012, ocupando neste período as secretarias de Educação, Administração, Finanças e Orçamento. Agora o candidato Amarildo Ferreira. Amarildo Ferreira Silva é nascido e criado em Patos de Minas, tem 45 anos, é casado com Gisele Ferreira e tem 2 filhos. Trabalha há 26 anos na mesma empresa, onde começou muito jovem, atuando como cobrador de ônibus e chegou ao cargo de diretor de tráfego rodoviário, posto que ocupa atualmente. Amarildo Ferreira começou na vida pública em 2009, sendo eleito vereador no mesmo ano. Já no ano seguinte, foi eleito presidente da Câmara Municipal, tendo papel decisivo na reestruturação do Legislativo patense. Depois de 20 anos, Amarildo realizou concurso público para preencher os cargos existentes. Também em 2010, Amarildo Ferreira candidatou-se a suplente de senador do hoje governador de Minas, Fernando Pimentel. De 2013 a 2016, Amarildo ocupou o cargo de secretário executivo da Câmara Municipal de Patos de Minas. A passagem de Amarildo Ferreira pelo Legislativo proporcionou a aprovação de inúmeros projetos de lei que beneficiaram toda a população. É dele, por exemplo, o projeto que proíbe a nomeação de pessoas com ficha suja para ocupar cargos na administração municipal.
Bem, fazemos lembrar aos nossos ouvintes, aos eleitores, que já procedemos ao sorteio da ordem dos candidatos, ficando assim: em primeiro, Jader Carvalho, do PRB; em segundo, José Eustáquio, do DEM; e em terceiro, Amarildo Ferreira, do PMDB. Vamos passar a apresentação pessoal de cada candidato. Primeiro, Jader Carvalho, do PRB. Quem é o candidato Jader Carvalho? 1 minuto. Bom dia, parabéns à Jovem Pan por esse momento democrático. Jader Carvalho é um engenheiro civil, é um sonhador. Jader Carvalho não é político, nem tampouco meu vice, que é médico. E o Jader tem quer dizer, como engenheiro, eu já executei obras em todo o estado de Minas Gerais, né? Eu ajudei muitos grupos escolares, postos de fiscalização, postos de saúde, pontes, edifício sede do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de executar muitas obras. E como candidato, eu já fui candidato uma vez a deputado federal e também fui candidato a prefeito, mas nunca fui eleito. Então, portanto, eu tenho liberdade, eu com o doutor Carlos Moreira, de sim realizar o que precisa em Patos de Minas. Patos de Minas está com um caixa defasado de 70 milhões de reais e precisa sim do administrador para olhar com cuidado e com carinho essa cidade tão maravilhosa. Agora a pergunta ao candidato José Eustáquio, do DEM. Quem é o candidato José Eustáquio? Bom dia, Edilson, bom dia, Cíntia, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia, Amarildo, Jader, que estão aqui conosco nesse estúdio, nesse momento, participando de mais um debate. Eu sou economista, fiz curso de pós-graduação em administração, fiz alguns cursos na área da gestão pública, na Fundação João Pinheiro e também na Fundação Alemã para o Desenvolvimento dos Municípios. E fui já secretário de administração em 93 a 96 e depois, posteriormente, fui vice-prefeito em 2009 a 2012 e nesse período ocupei também a secretaria de educação, de administração, de finanças e orçamento e fui também diretor executivo da Fundação Educacional de Patos de Minas, mantenedora do Unipanto, Centro Universitário de Patos de Minas, durante 9 anos, 91 a 2000. Fui professor da Faculdade de Administração, do curso de Administração, e do curso de Direito na Faculdade de Direito. E estou na vida pública desde 93, quando assumi a Secretaria Municipal de Administração. Quem é o candidato Amarildo Ferreira, do PMDB? Bom dia, Edilson, bom dia, Cíntia, bom dia aos demais companheiros aqui presentes, candidato Zé Eustáquio, candidato Jader, a todos os ouvintes. Amarildo, eu nasci aqui em Patos, estou com 45 anos de idade, moro aqui, é aqui que eu crio a minha família, fui vereador e nesses 4 anos como vereador nós podemos conhecer as dificuldades do nosso povo e isso que me motiva a estar na vida pública, para tentar ajudar essas pessoas que realmente necessitam desse apoio. Fui presidente da Câmara Municipal, onde nós também podemos, em 1 ano apenas, estruturar todo o setor administrativo da Câmara Municipal, fazendo concurso público, onde a maioria das pessoas lá eram comissionados e hoje todos são, quase a maioria, todos efetivos, e é essa mudança que nós queremos implementar na Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Então nós estamos aqui hoje colocando o nosso nome à disposição para que as pessoas realmente possam avaliar e que nós queremos uma Patos de Minas diferente a partir de 2017. Muito bem, ainda nesse primeiro bloco vamos fazer a pergunta aos candidatos pela ordem. O primeiro a responder é Jader Carvalho, do PRB. Por que você quer ser prefeito de Patos de Minas? 2 minutos para o senhor. Bom, eu quero ser prefeito de Patos de Minas porque eu tenho certeza que eu vou poder fazer muito para as pessoas de Patos de Minas. Tanto para as pessoas como para a nossa cidade. Patos de Minas é uma cidade polo, Patos de Minas é uma cidade maravilhosa, Patos de Minas sempre teve bons, sempre a cidade de Patos de Minas, desculpa aqui, a cidade de Patos de Minas é uma cidade importante e nós estamos hoje perdendo muito para outros municípios e perdendo muito a qualidade na nossa cidade. Você olha só, a geração de emprego, quando eu vejo o quanto as pessoas, os jovens, né, que querem emprego e não conseguem aqui em Patos, então nós temos projetos, hoje projetos para viabilizar mais emprego em Patos, né? Você vê grandes projetos que nós temos fazendo, nós temos na área de setor rural, né, o quanto que nós podemos gerar mais emprego, criando a cooperativa dos pequenos produtores rurais, não é mesmo? Criando as cooperativas dos pequenos produtores rurais. Nós temos na saúde, que eu falei, eu consegui, então, Deus me deu esse grande vice, que é o doutor Carlos Moreira, que vai ajudar muito na saúde de Patos. E eu vejo
o sofrimento das pessoas mais simples, Edilson Guimarães. Quando querem fazer uma cirurgia, quando querem um exame e não conseguem aqui em Patos de Minas. Então, quando o doutor conversa comigo e fala, Jader, nós temos jeito de fazer coisa melhor, eu vejo que realmente pode fazer. Né? O hospital regional, o quanto ele tem 750 funcionários, mais 50 parece que são contratados. O quanto nós podemos fazer junto, uma parceria, uma co-administração junto com o hospital regional, o quanto que nós podemos fazer, então, para a cidade. Sabe, tem muitos projetos que nós temos de geração de emprego em Patos, e, como eu falei, eu não sou político. Eu sou, então, uma pessoa que quero muito, e só serve para mim ser prefeito de Patos, se eu for ajudar muito as pessoas de minha cidade. Candidato José Eustáquio do DEM, por que você quer ser prefeito de Patos de Minas? 2 minutos. Edilson, eu poderia responder essa pergunta apenas com uma frase, porque eu amo Patos de Minas. Aqui eu cresci, fiz o meu curso primário no Grupo Escolar Marcolino de Barros, depois fiz o ginasial no Marista, fiz o curso técnico contabilidade, me afastei da cidade para fazer um curso superior, porque naquela época não existia faculdade em Patos de Minas, voltei depois para Patos e continuei meu trabalho aqui, e nesse período, nesses cargos que eu ocupei todo ao longo desses anos, eu pude conhecer muito bem o município, a força de seu povo, os servidores públicos municipais, que são a mola mestra da prefeitura, e sempre um bom relacionamento e sempre procurando estudar Patos e entender um pouco mais de Patos, e isso me levou e leva sempre a todos os locais que eu vou, durante esse período da minha vida pública, de 93 para cá, onde eu procurei visitar o maior número de pessoas e comunidades rurais, e daquela importância do nosso município, da força que o nosso município tem. E o município nosso de Patos de Minas, ao longo dos anos, infelizmente, ele veio perdendo um pouco da sua força, principalmente na área política, na história do Estado, na história do Brasil, e nós temos que procurar devolver a Patos de Minas aquela pujança política, porque nós hoje temos uma cidade aqui que é uma cidade eminentemente de agronegócio, e que vem se transformando para o setor de serviço. Hoje nós temos aqui uma cidade polo, onde para cá se dirige pessoas de toda uma vasta região em busca de um tratamento médico, de uma escola, de uma faculdade, um curso superior. Então, Patos hoje é uma cidade de serviços também, além do grande importante polo do agronegócio. E nós estamos aqui, me sinto totalmente preparado, com a experiência que tenho, com os cursos que já fiz, para ser um bom prefeito em Patos de Minas e devolver a Patos de Minas aquela força e aquela pujança que ele sempre teve na história do Estado. No encerramento deste bloco, vamos perguntar também ao candidato Amarildo Ferreira, do PMDB. Amarildo Ferreira, por que você quer ser prefeito de Patos de Minas? 2 minutos. Bom, Edilson, primeiramente porque se eu tenho algo hoje na minha vida, eu devo a esse povo aqui, eu devo a esse município, né, a essa cidade que sempre me tratou super bem, o carinho que as pessoas têm comigo. E segundo, porque a gente conhece realmente as necessidades, as dificuldades do nosso povo. E Patos de Minas, nos últimos anos, tem perdido muito, principalmente em relação a essa briga política, que tanto tem prejudicado o nosso município. Não só o nosso município, como também a nossa região, já que Patos é uma cidade polo, e a região quase que toda depende de Patos de Minas. Então nós queremos ser prefeitos para implementar uma maneira diferente de administrar. Nós queremos acabar com esse continuismo que está aí. O nosso município ficou quebrado, está quebrado, uma dívida de mais de 70 milhões, e isso é consequência de erros, né, de outras administrações também. Então, Patos merece muito mais do que isso. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em virar essa página política de Patos de Minas. Eu tenho certeza que, juntamente com o meu vice, Coronel Elias, nós iremos implantar na Prefeitura Municipal de Patos de Minas uma gestão diferente, uma gestão profissional. A Prefeitura, as pessoas que, às vezes, não dão valor ao dinheiro público, acham que o dinheiro público não tem dono, nós temos uma visão totalmente contrária. O dinheiro público é dinheiro de todos, e esse dinheiro deve ser valorizado, deve ser bem gastado. Então nós temos essa consciência desse desafio que nós vamos enfrentar a partir de janeiro. Mas estamos confiantes também que com uma administração eficiente, responsável, transparente, nós conseguiremos colocar Patos de Minas no trilho do crescimento. Patos cresceu em tamanho, mas não desenvolveu como deveria desenvolver. Então nós queremos fazer com que Patos possa voltar a desenvolver, que esse revanchismo que existe aí há mais de 30 anos, que ele deixe de existir, porque isso realmente tem prejudicado e muito, não falando mal de ninguém, nós respeitamos aqui todas essas pessoas que já passaram pela administração pública de Patos, mas chegou um momento de mudança, e as pessoas têm nos falado isso na rua, e a gente tem percebido essa necessidade realmente de fazer diferente. Então foi isso que nos motivou a ser candidato a prefeito de Patos de Minas. Às 8h18 está encerrado este bloco aqui na Jovem Pan Patos, debate 2016. Daqui a pouquinho, intervalo rápido, a gente retorna com o debate entre
Jader Carvalho, José Eustáquio e Amarildo Ferreira. Já pensou em comemorar seus 15 anos na Disney? Na Disney? Isso mesmo! A Turismos realiza o seu sonho na Disney. Entre para o nosso grupo de férias Julho 2017. Ele já está a todo vapor e você não pode ficar de fora. Venha para Turismos e garanta o seu lugar. Turismos, Rua Major Gotti, 421, Centro. Fone 3821-7602 ou 3821-7614. Tá todo mundo procurando por aí. Agora, para encontrar a profissão certa para o seu futuro, você precisa estar no Observatório, a mostra de cursos e profissões do Unipam. Uma experiência inesquecível que reúne mais de 10 mil estudantes de toda a região. São 30 cursos espalhados pelo campus. Capture o seu. Inscreva-se em observatório.unipam.edu.br. Durante o evento teremos Lurimódulos em nosso Pokéstop. Participe! Opa, capturei o meu. E você? O chão que nos sustenta foi e será palco de grandes histórias, de pés firmes que caminham pela terra, de braços fortes que lutam pela sobrevivência, mentes que desenvolvem máquinas para superar mentes. Em um piscar de olhos tudo muda. O mundo já não é mais o mesmo, mas a forma de se relacionar continua tradicional. De trás a New Holland, escolha estar pronto para o amanhã. O seu dia a dia é repleto de cuidados. Cuidados com você e com o próximo. E para nós, cuidar de você há quase 60 anos faz parte da nossa vida. HNSF, especialista em confiança. 34 3820 1000. Rádio, seu companheiro de todas as horas, em todos os lugares. Jovem Pan Patos, a rádio da cidadania. Está de volta. Debate das eleições 2016. Em Patos de Minas são 8 horas e 21 minutos. Repita. 8 e 21. A Jovem Pan Patos, a partir de agora, realiza o segundo bloco do debate 2016. Saibam como será o segundo bloco. Segundo bloco, 9 minutos. Perguntas da produção da Jovem Pan para cada candidato. Neste segundo bloco, cada candidato responderá uma pergunta e terá 2 minutos para a resposta, e o comentário de 1 minuto pelos outros candidatos. Não haverá tréplica. Ambos são escolhidos por sorteio. As perguntas são redigidas pelo jornalismo da Jovem Pan Patos e formuladas por sorteio. As respostas e os comentários dos candidatos serão feitos por sorteio. Bem, e para dinamizar mais ainda o nosso debate, o sorteio já foi realizado com os assessores dos candidatos. E agora nós passaremos, através da Cíntia, são 3 envelopes com perguntas da Jovem Pan Patos. Cada candidato, pela ordem Jader Carvalho, José Eustáquio e Amarildo, escolherá um envelope. Vamos pegar então o primeiro envelope do senhor Jader Carvalho, do PRB. A pergunta ao senhor é a seguinte, candidato Jader Carvalho. O senhor vai responder em 2 minutos, José Eustáquio comentará em 1 minuto e Amarildo Ferreira também comentará em 1 minuto. Candidato Jader Carvalho, do PRB. Nos últimos 14 anos de governo estadual, tivemos 12 anos comandados pelo PSDB nas figuras de Aécio Neves e Antônio Anastasia, cujo principal parceiro foi o Partido Democratas. Aécio e Anastasia sempre prestigiaram, com cargos em seus governos, as consideradas maiores expressões políticas de Patos de Minas. Nos últimos 2 anos, o governo estadual é comandado pelo PT, tendo como vice o patense Antônio Andrade, do PMDB. Na visão dos cidadãos patenses, a relação dessas lideranças com os governos estaduais trouxe muito pouco benefício para a cidade. Candidato, não é hora de cobrar dos ocupantes desses cargos para que usem os mesmos na busca de benefícios para o município? Bom, infelizmente, o que a gente vê na política é triste. Gente, eu queria ter um tempo maior para explicar para os ouvintes quanta sujeira, quanta coisa errada tem na política. Isso aí de falar, por exemplo,
Hoje nós temos um vice-governador que é de Patos de Minas. Esse vice-governador está agora falando que vai olhar a cidade de Patos depois de 2 anos. Esse vice-governador, que eu quero muito que ele seja presidente da República, eu gosto dele, eu não tenho nada contra, mas não tem ajudado Patos. Por quê? Por que não mexeu na taxa de esgoto e agora sim vai mexer? Por que não ajudou nesses 2 anos e agora sim vai ajudar? Gente, como pode? Nós temos que rever essa política a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. É sujeira muito grande. Você analisa para você ver todos os partidos. Hoje não se roubam mais 500 mil, 200, roubam milhões, bilhões de reais. Nós temos que colocar pessoas que nunca foram políticos para começar a mudar a política. Eu acredito que é hora de vocês analisarem o currículo de cada candidato, ver quem trabalhou a vida toda, quem nunca ficou um mês sem trabalho. Eu nunca tirei um mês de férias da minha vida e estou pronto para ajudar Patos. Eu tenho certeza, gente, que se vocês tirarem os políticos do poder, vocês vão melhorar a qualidade de vida de vocês. E para a minha vida, como eu falei, só serve eu ser político se eu for ajudar muito as pessoas e muito a minha cidade. Eu tenho comigo a coragem e a vontade e a liberdade de fazer o que Patos precisa. Deixem comigo que com certeza ajudarei muito a minha cidade. Eles falam que vão ajudar, mas como é que vão fazer? Falam que vão trazer remédio, levar remédio em casa. Eles falam que vão dar caderno. Não vai dar, nunca deram. Vocês estão acostumados com isso. Vote 10, me ajude, vamos mudar isso aí. Dê oportunidade para mim. Candidato José Eustáquio, do DEM, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Olha, Dilson, eu gostaria, antes de fazer um comentário aqui, registrar também, por falta de tempo, naquela hora eu não pude registrar, que o meu vice, Paulo Mota, uma pessoa séria, uma pessoa correta, uma pessoa bem, de muito bem, bom relacionamento com o servidor público municipal e que muito vai me ajudar também. Agora, o candidato Jader, que me desculpa, o candidato Jader, desde o primeiro debate que nós fizemos, ele tem divagado muito. É feito a ele uma pergunta e ele não responde aquela pergunta, ele coloca outras coisas na pergunta. Ele está certo, tem razão quando disse que o atual vice-governador pouco ou nada trouxe para a região de projetos e tudo nesses quase 2 anos que está no governo do Estado. Ele está certo nisso. E está certo também quando diz que houve uma série de roubos e desvio de verba a nível federal. Mas nós não podemos deixar nos abater por isso, nós estamos entrando aqui na política de Patos do município, e temos que mudar isso e mudar através de Patos e do município. Candidato Amarildo Ferreira, 1 minuto para o seu comentário. Bom, essa pergunta, senhor Deus, vem de encontro àquilo que a gente tem pregado. É essa briga política, não só aqui a nível municipal, mas a nível estadual, a nível federal, é a maneira errada de fazer política. É por isso que nós estamos aqui, é para fazer diferente. Nós queremos ganhar essa eleição e fazer com que todas as forças possam trabalhar. Por que agora o Antônio Andrade veio me hipotecar esse apoio e veio falar da Copasa? Porque eu fui lá e procurei. Nenhum dos outros políticos foram lá e procuraram. A atual administração não procurou. Então, tem esse revanchismo político de achar, porque ele está no poder e não pertence àquele partido, ele não vai ajudar. Então, nós temos que acabar com isso. A partir do momento que acabou-se a eleição, o partido do candidato, do vencedor, é o município, é o Estado. A sigla partidária fica para segundo plano. Então, eu me sinto orgulhoso de falar que o Antônio Andrade realmente me apoia, e esses compromissos que ele fez comigo, eu confio nele, porque eu tenho portas abertas com ele, realmente, eu trabalho junto com ele, e foi um compromisso dele com a gente. Então, primeiramente, se as coisas não estão chegando em Patos, é porque não estão indo lá buscar. Ainda nesse segundo bloco, mais uma pergunta do jornalismo da Jovem Pan, que será feita ao candidato José Eustáquio Rodrigues Alves. Candidato, um ponto polêmico é a questão da carga horária dos servidores públicos municipais, que anteriormente era de 6 horas e atualmente é de 8 horas por decisão do Poder Judiciário. Quando dessa mudança, a Jovem Pan Patos foi a única emissora a ir às ruas e ouvir a sociedade sobre o tema. A maioria esmagadora dos entrevistados se manifestou favorável à jornada de 8 horas. Candidato, o senhor fará mudanças voltando à carga horária dos 4.000 servidores para 6 horas, como eles querem, ou manterá em 8 horas, como deseja a população patense? Olha, Dilson, essa questão das 6 horas, ela surgiu quando do incêndio do prédio da prefeitura antiga. O prédio do centro administrativo estava quase pronto e o prefeito precisava arranjar um lugar para a prefeitura funcionar com aquele incêndio. E naquela época, naquela região ali, não tinha nenhuma estrutura, então o prefeito Antônio do Vale fez um decreto dizendo que
o horário de atendimento ao público no centro administrativo seria de meio-dia às 18 horas. Nós entramos, eu entrei como vice-prefeito, e nós julgamos naquela época que seria melhor e mais econômico, que o importante é que é mais econômico para o município, uma jornada de 6 horas fosse expandida para todos os servidores públicos lá. Fizemos isso, mas não fizemos por projeto de lei, fizemos apenas um decreto e acertou isso. O prefeito atual, quando em campanha, ele prometeu que ia fazer um projeto de lei, ia mandar uma lei para a Câmara, um projeto de lei para a Câmara, fixando a jornada em 6 horas. Hoje, a maioria esmagadora dos municípios do país, a jornada de trabalho deles é de 6 horas. Então, nós fizemos um estudo de economia, nós vamos precisar agora, nesse início de governo, inclusive, fazer várias reduções de despesa, e nesse estudo econômico que nós fizemos, mostra claramente que a jornada de trabalho de 6 horas, os gastos são infinitamente inferiores aos gastos com jornada de trabalho de 8 horas. Aí você inclui vale alimentação, vale transporte, você inclui telefone, água, luz e até mesmo papel higiênico, cafezinho, tudo isso. Então, eu tenho esse estudo em mãos e logo no início do governo já estarei adequando o horário de funcionamento para um bom atendimento ao público e enviando um projeto de lei para a Câmara, fixando a jornada de trabalho em 6 horas. Mas o público acima de tudo, o bom atendimento acima de tudo. Nós não podemos perder a qualidade do bom atendimento. Candidato Jader Carvalho, 1 minuto para o senhor comentar a resposta de José Eustáquio Rodrigues Alves. Bom, primeiramente eu quero com muita humildade falar com o Zé Eustáquio, porque eu não sou político, eu não tenho o quilate que eles têm, eu não tenho o craquejo que eles têm para falar, né? Eu não sou igual a eles, eu não sou político, né? Então, Zé Eustáquio, me desculpa, me perdoe, mas eu não tenho esse craquejo que vocês têm. Então, é o seguinte, quanto ao horário de trabalho, eu fui no Sintrasp, fui muito bem recebido pelos servidores públicos. Gente, o carinho que eu quero ter com os servidores públicos, eu quero que eles trabalhem satisfeitos e felizes. Eu nunca atrasei em toda a minha vida o salário de um funcionário meu. Eu não atrasarei o salário. Agora, quanto às 6 horas de trabalho, como já tem um estudo, o estudo vai viabilizar uma economia para o município, é claro que eu vou querer discutir junto com eles e vou também implantar às 6 horas, se for economia para o município. É isso que nós queremos. Eu quero muito servidor público, te valorizar. Você vai ver que você vai ter chance de ser chefe do seu setor. Amarildo Ferreira, 1 minuto para o comentário do senhor. Edilson, eu estive na Câmara Municipal até o meado desse ano e isso ficou comprovado que realmente não foi uma boa, nem para o servidor, nem para o cidadão. Primeiro que isso não refletiu economia nenhuma. O servidor ficou desmotivado, e um servidor desmotivado, a máquina não funciona. Então, no nosso plano de governo, o primeiro item em relação ao servidor público é fazer, através de projeto de lei, a redução da carga horária para 6 horas. Isso vamos fazer através de projeto de lei para que isso não vire palanque político nas próximas eleições. E mais do que isso, Edilson, o cidadão tem se sentido prejudicado, porque a grande maioria das pessoas trabalha em horário comercial. E a prefeitura está fechada justamente na hora de almoço. Ou seja, tem o servidor que está contrariado de trabalhar 8 horas, o cidadão está contrariado de não ser bem atendido no horário que ele pode realmente ir lá na prefeitura, porque está fechada, né? Então, isso tem causado um prejuízo muito grande para todos. E, além de que, quando se colocou às 6 horas, foi uma permuta entre reajuste salarial e carga horária. Então, deram a carga horária em troca de um reajuste. E hoje é injusto você tomar do servidor às 6 horas. Bem, e para encerrar este segundo bloco, a pergunta do jornalismo da Rádio Jovem Pan Patos ao candidato Amarildo Ferreira. Com a receita do município diminuindo, agravada ainda pelas dívidas acumuladas das várias administrações, como é possível cumprir tantas promessas em razão desse quadro? Não é promessa demais com dinheiro de menos, candidato Amarildo? Edilson, sem dúvida nenhuma, a partir do dia 2 de janeiro, nós temos que entrar na prefeitura e fazer uma reforma administrativa de imediato. O município hoje tem gastado mais de 50% só com folha de pagamento, tem gastado 30% mais ou menos na área da saúde, 25% na área da educação, que é o mínimo exigido por lei. Então, só aí já estoura-se o 100% do orçamento. O município tem gastado muito mais do que está arrecadando. É por isso que nós queremos fazer essa reforma administrativa, olhar quais são os cargos realmente que são necessários e aqueles que a gente entende que não são necessários, que foram criados ali, muitas das vezes, apenas para aconchegar algum apoio político, isso nós vamos cortar. Nós não podemos manter a prefeitura com esses cabizes de emprego, isso não é mais suportável. Então, como é que a gente vai
reduzir isso? É na folha de pagamento, com esses cargos comissionados. Não tem outra maneira. A saúde está precária e já gasta 30%, ou seja, o dobro daquilo que é exigido por lei. Na educação você não pode cortar porque já é o mínimo exigido, que é 25%. Então sobrou em quê? Sobrou na folha de pagamento. Então nós temos sim, que fazer, enxugar essa folha de pagamento, essa máquina está pesada. O coronel Alice mesmo fala, a prefeitura é um elefante branco que não consegue caminhar. E nós temos que realmente enxugar essa máquina. Aí nós vamos ter a liberdade de escolher as pessoas competentes para trabalhar junto com a gente. E nesses cargos comissionados, nós vamos prestigiar o servidor público efetivo, que está lá, nós vamos comissioná-lo com 50%, que é o que a lei nos permite. Ou seja, nós vamos pagar bem para um servidor que está lá, que conhece realmente da máquina, que sabe como é que a máquina funciona, que sabe fazer o trabalho, e, consequentemente, nós vamos economizar em nomear uma outra pessoa para ganhar R$ 3.500, R$ 4.000, como é feito hoje. Então, o primeiro momento é fazer essa reforma administrativa. E depois, com certeza, Edilson, é fazer incentivo para que novas empresas possam vir aqui em Patos, as de Patos possam crescer, para que isso possa gerar renda e recursos para o nosso município. Então, mas o primeiro passo, inicialmente, para a gente começar a caminhar, é fazer essa reforma administrativa a partir do dia 2 de janeiro. Candidato Jader Carvalho, 1 minuto para o senhor comentar. Bom, gente, é isso, eu até falei. Eu acho que eu não vou falar mais de projeto. Como é que pode uma prefeitura devendo 70 milhões de reais, com orçamento totalmente comprometido? Os dois candidatos afirmaram que vão levar remédio em casa dos doentes, das pessoas idosas. Não dá conta, não consegue comprar caderno. Gente, não consegue. Então é o seguinte, tem que ser pé no chão. Para administrar, você tem que ser administrador, você tem que ter conhecimento de causa. Eu falei, gente, olhe só como está a nossa prefeitura, como é que pode prometer tanta coisa igual vocês estão prometendo. Eu vou deixar meu vice aqui e, com certeza, vou estar indo em Brasília para conseguir as grandes obras que eu preciso em Patos. Nós temos que fazer muita coisa grande aqui, mas é de recurso federal. Candidato José Eustáquio, o comentário do senhor em 1 minuto. Olha, Edilson, quando as pessoas assumem o cargo de executivo municipal, eles assumem o ônus e o bônus, ou seja, eles assumem as coisas boas que estão lá, mas assumem as coisas ruins também. E a administração pública é uma sequência. Um administrador sempre deixa alguma dívida, sempre deixa alguma coisa, inclusive dívida de longo prazo. A dívida, nesse momento, é uma dívida alta, uma dívida grande. Nós sabemos que precisamos fazer uma reforma administrativa, mas quando se fala aqui em cabide de emprego, eu não estou aqui para defender ninguém, nem o prefeito atual, nem na época que eu fui vice. Os cargos de livre nomeação na prefeitura são poucos. São os cargos de secretários, são os cargos de diretores. Os cargos de gerentes e encarregados, eles são inerentes aos funcionários de carreira. Só funcionários de carreira que podem ocupar esses cargos. Então, por isso é que são poucos. Agora, quando eu ouço aqui, por exemplo, o candidato Jader Carvalho insistir que não é político, como que você não é político se você já disputou 3 eleições? Ué, então eu não entendo nada de política. Às 8h36, está encerrado mais um bloco do debate da Jovem Pan Patos 2016. Daqui a pouco tem mais aqui na 103,3. Nessas eleições, ficou muito simples votar. São apenas 2 cargos, vereador e prefeito. Vote 10 para vereador e vote 10 para prefeito. Jader é 10, Jader é 10. Nessas eleições, ficou muito simples votar. São apenas 2 cargos, vereador e prefeito. Vote 10 para vereador e vote 10 para prefeito. Prefeito é Jader, tá na hora de mudar. Chame seus amigos e venha saborear o melhor rodízio da cidade. No dia do seu aniversário, convide 4 amigos. Venha comemorar na Churrascaria Gálatas. E ganhe seu rodízio de presente. Mais informações, ligue 3826-3333. Gálatas Golden Churrascaria. A melhor churrascaria de Patos de Minas.
É, tá todo mundo procurando por aí. Agora, para encontrar a profissão certa para o seu futuro, você precisa estar no Observatório, a mostra de cursos e profissões do Unipam. Uma experiência inesquecível que reúne mais de 10 mil estudantes de toda a região. São 30 cursos espalhados pelo campus. Capture o seu. Inscreva-se em observatório.unipam.edu.br. Ah, durante o evento teremos Lurimódulos em nosso Pokéstop. Participe! Opa, capturei o meu. E você? Nossa satisfação é ter sua companhia. Nossa motivação é ver a sua alegria. Já virou tradição o prazer de lhe servir. Modernos supermercados, a gente se vê aqui. Modernos supermercados. Nossa satisfação é ter sua companhia. Modernos supermercados da nossa terra, pra toda a gente. O Colégio Equipe Patos acaba de abrir as matrículas para os novatos de 1º e 2º graus. Quer saber por que nos últimos 5 anos o Equipe tem quase todas as turmas com as vagas esgotadas? Porque quando os pais pensam em uma escola para o filho, eles pensam mais que uma escola que tem resultados. E o Equipe Patos tem os maiores da cidade. Inclusive com o primeiro colocado em medicina 3 vezes nos últimos 4 anos. Os pais pensam também em um ambiente saudável. O Equipe Patos prima pelo ambiente familiar, os bons costumes e a disciplina na medida certa. Os pais pensam ainda em uma proposta pedagógica forte e o Equipe traz a avaliação semanal, além de provas bimestrais e caderno de tarefas diárias. Então, por todo um conjunto acadêmico diferenciado, é que o Equipe Patos tem obtido todo esse sucesso. Matrículas abertas para o 1º e 2º graus. Rádio, seu companheiro de todas as horas, em todos os lugares. Jovem Pan Patos, a rádio da cidadania. Está de volta. Debate das eleições 2016. 8 horas 40 minutos. Repita. São 8 horas 40 minutos. Com Jader Carvalho, José Eustáquio e Amarildo, nós damos início ao terceiro bloco do debate da Jovem Pan Patos. Terceiro bloco, 12 minutos. Pergunta de candidato para candidato. Uma pergunta de candidato para candidato. Tema livre, com 1 minuto para pergunta, 2 minutos para resposta, 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. A definição do candidato que fará a primeira pergunta e do que responderá a esta pergunta será feita por sorteio. O candidato a fazer a segunda pergunta será o que não participou da pergunta ou resposta anterior e o candidato a responder será o que fez a primeira pergunta. O candidato que fará a terceira pergunta será o candidato que respondeu à primeira pergunta e o que responderá será o que fez a segunda pergunta. Bem, lembramos mais uma vez aos ouvintes que esse sorteio já foi feito antes da gente abrir o debate ao vivo aqui da Jovem Pan Patos, nas presenças dos assessores dos candidatos e dos candidatos também. A primeira pergunta a ser feita é pelo candidato Jader Carvalho. O senhor vai perguntar, José Eustáquio responderá, o senhor volta na réplica e José Eustáquio na tréplica. Candidato Jader Carvalho. Candidato José Eustáquio, a prioridade da minha administração, a prioridade da minha vida para Patos de Minas é a saúde pública. Pois então vou te fazer uma pergunta sobre saúde pública. Como que é que nós vamos resolver, ou como o senhor vai resolver, a longa fila de cirurgias eletivas que temos na Secretaria Municipal de Saúde? 2 minutos para o senhor, candidato José Eustáquio. Ô Jader, a questão da saúde pública é um problema em todo o país. Na maioria dos municípios nós enfrentamos esse problema, essas dificuldades. Qualquer pesquisa que se fizer aí nos municípios vão acusar que a saúde, a educação, a segurança, o desemprego e a habitação vão surgir como resposta da população em anseios e necessidades dela. A saúde pública em Patos, nós temos aí alguns problemas. Nós temos o problema da UPA, a UPA Poste 3, hoje com uma fila interminável, uma fila muito grande. Na última terça-feira, por exemplo, pela UPA passaram cerca de 500 pacientes para serem atendidos e a gente sabe que alguns desses pacientes necessitam de cirurgias e cirurgias até de emergência e que são encaminhados para lá.
As cirurgias eletivas, elas estão demorando aí, às vezes, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e quando sai a vaga, a pessoa talvez até nem precise disso, porque já morreu, ou coisa dessa forma. Nós temos que procurar aí credenciar um maior número de hospitais, procurar pelo SUS, ou credenciar, melhor dizendo, um maior número de leitos pelo SUS aí, junto aos hospitais credenciados, Hospital Regional, através da FEMIG, Hospital São Lucas, através da diretoria do hospital, e agilizar principalmente na área de oftalmologia, a contratação de médicos dessa área, que é um dos grandes gargalos nossos, é a cirurgia de vista, problema de catarata, essas coisas todas. Então, nós temos que agilizar a contratação de médicos dessa área para poder diminuir essas filas. E também procurar fazer outros convênios com hospitais aí, até da própria região. A gente sabe que vai muita gente de Patos fazer cirurgia em Iguatama. Vamos procurar, vamos abrir as portas da prefeitura, não só para a medicina de Patos, mas também a medicina em volta aí. Na área cardíaca, a cirurgia eletiva está sendo bem atendido por 2 hospitais aqui em Patos. Candidato Jader Carvalho, a réplica, 1 minuto para o senhor. Candidato, o doutor tem me orientado e nós vamos corrigir esse problema. Eu não posso admitir que uma pessoa espere 3 anos para uma cirurgia. E ele já me deu a saída e nós vamos sim fazer. O que acontece hoje com contratos que o senhor falou, que faz os contratos e os hospitais não querem cumprir o contrato. Eles não atendem por tabela do SUS. Então eu sentarei com a FEMIG e nós vamos fazer uma co-administração para melhorar e muito a qualidade do serviço. Vocês em Patos nunca viram a saúde, como terão oportunidade de ver, com a minha administração e a do Dr. Carlos Moreira, que há mais de 20 anos, um grande conhecedor do grave problema que é a saúde do município de Patos de Minas. Eu tenho certeza, dê oportunidade para eu resolver, que nós vamos sim resolver o problema e você não terá mais filho. Isso não é promessa, isso é uma coisa verdadeira, que ele sabe a saída e ele já me orientou e eu vou seguir no pé da letra. Candidato José Eustáquio, a tréplica, 1 minuto. Olha, eu sempre tenho dito, em todos os locais que eu vou, que nós vamos lutar para a melhoria da saúde pública em Patos. Mas eu digo também que eu não quero iludir a população. Deixar uma saúde 100% seria uma utopia, uma mentira da minha parte dizer que a saúde vai ficar 100%. Nós vamos melhorar a saúde, mas chegar no nível 100%, de atendimento 100%, é impossível. E nós temos a tabela do SUS hoje, por exemplo, ela já está defasada há 10 anos, mais ou menos. Paga-se um valor muito baixo por uma consulta, por um exame de sangue, enfim, por uma cirurgia. Então tem essa dificuldade. Mas nós temos que sentar com os diretores dos hospitais, acertar isso. O Jader até deu um caminho certo aqui. A própria FEMIG tem que ser buscada, tem que ser procurada para melhorar as condições, aumentar o número de cirurgias que são realizadas ali no Hospital Regional, porque a estrutura do Hospital Regional é uma dos melhores hospitais do Estado. A estrutura é muito boa, principalmente nessas áreas de cirurgia, de centro cirúrgico, de atendimento e tudo. Então vamos sentar com a FEMIG, sim. Terminou o tempo do senhor, candidato. Agora, nesse bloco, ainda terceiro bloco, o candidato Amarildo Ferreira tem 1 minuto para escolher o tema livre e fazer a pergunta ao candidato Jader Carvalho. Amarildo volta na réplica e Jader Carvalho terá direito à tréplica. Candidato Amarildo Ferreira. Candidato, o que o senhor acha da legislação municipal, a Lei Municipal 7163 de 2015, que prevê a encampação dos imóveis urbanos? Eu não conheço a Lei 7.000, quanto? 7163. 7163. Eu não conheço a Lei 7163. Ela prevê sobre a encampação dos imóveis urbanos. Ah, perfeitamente. É o seguinte, eu não conheço a lei, como eu falei, nós vamos ter na administração, é claro que você tem que ter advogados, você tem que ter as pessoas que conheçam realmente da lei, não é mesmo? Então, em cada setor, eu sou de delegar. Então, com certeza, nós estaremos delegando para as pessoas competentes para estar me orientando sobre o que tem mais que fazer. Tá certo? Você pode até, se quiser, quer dizer, me orientar sobre essa lei, mas eu não conheço a lei. Então, deixa eu aproveitar esse tempinho para dar uma resposta aqui um pouco do Hospital Regional, do doutor falou, que o candidato falou. Gente, o Hospital Regional tem 750 funcionários, com mais 50 contratados. Por isso que eu falei que não é sonho, não é sonho. Se trabalhar direito, rapaz, funciona perfeitamente. Então isso não é utopia, não é sonho, e eu vou fazer. O que acontece é que os médicos, meus próprios médicos, não deixam isso acontecer.
Mas eu não sou médico, meu médico é um médico que ele é médico por devoção, ele não é dono de hospital, ele não tem fazenda, ele vai sim ajudar e já me ensinou e nós vamos ensinar esse caminho. Quanto à lei, Amarildo, eu com certeza eu vou estudá-la, mas os advogados meus vão me assessorar e vão me mostrar qual o caminho. Amarildo Ferreira, 1 minuto para a réplica. Bom, essa lei ela veio ser regulamentada em 2015, já o Estatuto da Cidade já previa isso, é onde o município pode arrecadar esses imóveis, né, lotes ou casas que estão abandonadas, servindo de esconderijos para marginais, lotes vagos, sujos, que as pessoas não fazem a limpeza sequer, e o município agora tem esse dispositivo, para notificar essas pessoas. Caso em 3 anos essas pessoas não cumpram com a função social daquele imóvel, o município pode arrecadar, né, sem ônus nenhum, e, consequentemente, eu acredito que, quando fizer a primeira vez, basta aí ter coragem e vontade política para se realizar. Assim que fizer uma arrecadação de um imóvel desse e ser divulgado, com certeza, essas pessoas que ficam aqui usando o nosso município simplesmente para especulação imobiliária, eles vão pensar diferente. Eles vão começar a limpar esses lotes, cercar, fazer as calçadas. Então, nós temos, sim, coragem para fazer com que isso possa realmente acontecer. Candidato Jader Carvalho, a tréplica para o senhor, 1 minuto. Bom, agora sim, muito obrigado, candidato Amarildo. Bom, é o seguinte, eu quando fui presidente da associação comercial, todos sabem o quanto eu agi para aquele prédio da Fátima Porto. Pena que eu saí de lá, porque senão teria resolvido o problema da associação comercial. Fiquei só 2 anos, não consegui resolver, porque realmente nós pegamos esse assunto no final. E também aquele shopping na Major Gotti, não deixarei. Eu não deixarei. Vocês vão ver, eu sou de fazer a coisa certa. Eu sou de seguir a lei e procurar corretamente. Perfeitamente, muito obrigado, candidato. Eu farei sim o que for melhor para Patos, o que for melhor para o povo de Patos de Minas. Então, nessa área aí de desapropriação, de coisas que estão inúteis, há quanto tempo, quer dizer, causando até doença, aquilo ali é um problema de saúde pública. Aquele espaço ali na Major Gotti, gente, fazendo a nossa cidade, a entrada da nossa cidade ficar mais feia, nós não podemos absolutamente deixar aquilo lá. E com certeza, eu sou uma pessoa que não tem o poderoso que falou isso aí é de fulano, não. Eu vou fazer. José Eustáquio Rodrigues Alves, tema livre para o senhor fazer a pergunta ao Amarildo Ferreira. O senhor retornará na réplica e Amarildo terá direito à tréplica. Candidato José Eustáquio. Amarildo, nós sabemos que, apesar da força da economia de Patos de Minas, no agronegócio e no setor de serviços, muita coisa ainda deixa a desejar. O problema do produto interno bruto do município, o produto interno bruto aí, per capita, é muito baixo ainda. Segundo o IBGE, ele está aí na faixa de R$25 mil por ano. Então, eu gostaria de saber do senhor quais as medidas que o senhor vai tomar visando esse aumento do produto interno bruto e do produto interno bruto per capita. 2 minutos para o senhor, candidato. Bom, José, eu recebi também esse levantamento do IBGE. A gente fica preocupado, fica feliz em alguns itens, né, mas preocupado em outros. O que falta aqui, para que o nosso produto interno bruto realmente seja alavancado, seja estimulado, é o apoio à criação de cooperativas, para que essas pessoas realmente possam agregar valores aos seus produtos. E Patos de Minas, infelizmente, não tem isso, principalmente se tratando de zona rural. Nós deveremos fomentar para que as comunidades rurais, os distritos, possam ter indústrias naquele segmento de cada uma daquelas regiões. Isso é uma demanda muito grande, a gente tem andado muito aí, você também tem andado, as pessoas têm percebido isso. Então, nós temos que incentivar para que essas pessoas realmente possam produzir e possam agregar valores a seu produto. Isso nós temos que começar de imediato. Nós queremos falar que as pessoas da zona rural, principalmente, devem se manter na zona rural, mas nós não damos condições nenhuma para que elas permaneçam lá. Então, esse é um outro problema. E nós temos também que incentivar e dar oportunidade para que as nossas empresas também possam produzir mais, né, possam respirar um pouco mais. Hoje nós não temos condições nenhuma, o município hoje não tem condições nenhuma de ajudar os nossos empresários. Ontem nós estivemos lá no Distrito Industrial 3, o município fez a doação do terreno, mas para que essas pessoas pudessem fazer ali toda a infraestrutura. Mas agora, infelizmente, o pessoal fez o que era de parte deles, o município não tem cumprido com a parte do município, ou seja, isso desestimula para que essas pessoas passem a acreditar em Patos de Minas. Então é um problema muito sério que nós temos sim que sentar e resolver de melhor maneira possível. Direito à réplica do candidato José Eustáquio, 1 minuto para o senhor, candidato. Adilson, nós temos que incentivar realmente na zona rural, principalmente nos nossos distritos, a implantação de pequenas indústrias. E quando eu digo pequenas indústrias, não imagine aí que a indústria é enorme, não. Pequenas indústrias, mesmo aproveitando a potencialidade da região, lá da produção da região.
Nós vamos citar alguns exemplos. Na região da Baixadinha, por exemplo, se produz aí um dos melhores polvilhos do país. Exporta para Brasília e para vários locais aí. Então nós temos que incentivar ali uma melhoria nessa produção, que essa produção aumente um pouco mais, visando a agregação de valores. E temos também que pegar uma outra região que é produtora de leite, por exemplo, incentivar que ali seja montado, seja construído um pequeno laticínio para fabricar queijo, para fabricar doce, e que a agregação de valores é muito importante. Você pegar 1 litro de leite e entregar ele para a cooperativa, você vai receber um determinado preço. Se você fizer um queijo ou um doce, você vai adicionar um valor nele, e isso é importante para a economia. A economia funciona com a adição de valores ao produto. Direito à tréplica, Amarildo Ferreira vai usar o tempo de 1 minuto. Olha, aquilo que é bom não é vergonhoso a gente copiar, não. Basta ir em Quintinos, por exemplo, ter uma fábrica de ração que ela mantém aquela região toda abastecida, ou seja, as pessoas daquela região têm um emprego assegurado. E, consequentemente, aquelas pessoas daquela região também conseguem comprar um produto mais barato. Então, falta isso aqui no nosso município. Nós temos aqui distritos, aqui como o José Eustáquio falou, com grandes capacidades, mas, infelizmente, estão deixados, né? Não são valorizados. E o pessoal da Zona Rural tem muito reclamado isso. Então, nós temos assim, que realmente procurar sentar com essas pessoas, com esses líderes comunitários, para que a gente possa, em parceria, porque só o município a gente sabe que não consegue, em parceria, talvez, com essas pessoas, com o governo do Estado, tentar implementar, principalmente nos principais distritos de Patos de Minas, essa maneira de fazer com que essas pessoas possam agregar valores aos seus produtos. Às 8h54 está encerrado mais um bloco do debate 2016 da Jovem Pan Patos, com as presenças de Jader Carvalho, José Eustáquio e Amarildo Ferreira. Daqui a pouco a gente retorna. O Vox Populi, um dos mais renomados institutos de pesquisas do Brasil, também confirma. Mais de 50% dos patenses aprovam o nome de José Eustáquio, o próximo prefeito de Patos de Minas. José Eustáquio, 50%. Amarildo Ferreira, 22%. Jader Carvalho, 3%. Não souberam ou não responderam, 18%. Brancos ou nulos, 8%. 25% é José Eustáquio, prefeito. O chão que nos sustenta foi e será palco de grandes histórias, de pés firmes que caminham pela terra, de braços fortes que lutam pela sobrevivência, mentes que desenvolvem máquinas para superar mentes. Em um piscar de olhos tudo muda. O mundo já não é mais o mesmo, mas a forma de se relacionar continua tradicional. De trás a New Holland, escolha estar pronto para o amanhã. Tá todo mundo procurando por aí. Agora, para encontrar a profissão certa para o seu futuro, você precisa estar no Observatório, a mostra de cursos e profissões do Unipam. Uma experiência inesquecível que reúne mais de 10 mil estudantes de toda a região. São 30 cursos espalhados pelo campus. Capture o seu. Inscreva-se em observatório.unipam.edu.br. Durante o evento teremos Lurimódulos em nosso Pokéstop. Participe! Opa, capturei o meu. E você? Publicar, curtir, compartilhar. Se esses termos não são comuns para você e sua empresa, está na hora de conhecer o serviço de gestão redes sociais da Mídia Proativa. As redes sociais são um boom do momento e, através delas, você promove a sua marca e se relaciona de forma mais atrativa com o seu público. Quer sua marca mais forte e mais próxima de seus clientes? A Mídia Proativa tem a solução certa para você. Mídiaproativa.com.br, conectando interesses. Está de volta. Debate das eleições 2016. Jovem Pan Patos, a rádio da cidadania. Agora em Patos de Minas são 8h57. Repita. 8h57. Bem, o debate da Jovem Pan Patos chega agora ao quarto bloco. Quarto bloco, 12 minutos. Pergunta de candidato para candidato. Uma pergunta de candidato para candidato, com 1 minuto para pergunta, 2 minutos para resposta e 1 minuto para comentário do outro candidato. Cada candidato fará a pergunta para o candidato que não tenha respondido a sua pergunta no bloco anterior. O comentário será feito pelo que não perguntou ou respondeu em cada pergunta. A escolha do primeiro e do segundo candidato a perguntar será feita por sorteio.
E em razão da dinamização do nosso debate, já procedemos a esse sorteio. O candidato Jader Carvalho, do PRB, é quem pergunta, a Amarildo Ferreira, do PMDB, e o comentário será de José Eustáquio, do DEM. Candidato Jader. Candidato Amarildo, eu vou fazer uma pergunta para você sobre educação. De acordo com o IBGE, o número de matrículas por série escolar tem caído de 2008 a 2015 de 20 mil alunos para 17 mil alunos. Qual a explicação que o senhor tem, sendo que na pré-escola e nas creches o número de alunos tem crescido? Bom, Jade, a educação é prioridade em qualquer país, né? Um país que se preza para o seu povo, a educação tem que ser prioridade. Em partes, nós temos uma demanda ainda muito grande por vagas em creche, né, no ensino, na educação infantil. Isso é uma realidade, é um problema que nós vamos ter que resolver. Pessoas hoje, por exemplo, no Quebec 1, Quebec 2, foram colocadas a 845 famílias, a grande maioria com um número maior de filhos, e não tem essa estrutura. Agora, o que pode estar acontecendo em relação a essas pessoas não estarem matriculando ou procurando essas vagas na rede, primeiro, por essa falta de vaga, e segundo, talvez, por falta de estrutura familiar. Nós temos aqui em Patos hoje pessoas que, infelizmente, estão desestruturadas. Nessa campanha nós tivemos a infelicidade de encontrar isso, é uma triste realidade. A gente achava que isso não existia aqui ao nosso redor, mas, infelizmente, tem pessoas aí que não preocupam com a educação dos seus próprios filhos. Talvez isso seja um dos motivos. E outro motivo também é que as famílias hoje estão tendo menos filhos, né? Isso já é natural, é uma cultura atual de ter menos filhos. Talvez seja essa demanda tenha diminuído. Mas o que nós temos que fazer é com que essas pessoas que têm essa demanda, que têm essa necessidade para a creche, que elas possam realmente ser contempladas. O nosso sonho é que todas tivessem 100% garantia de vaga, mas isso a gente sabe também que é quase impossível, quase humanamente impossível a gente conseguir, devido a essa situação que está o nosso município, o nosso estado, a federação em geral. Mas nós temos sim que priorizar a educação, porque a educação ela é a base de tudo. Candidato José Eustáquio, 1 minuto para o seu comentário. Edilson, quando eu fui secretário municipal de educação, em 2009, nós conseguimos colocar Patos entre as 5 cidades do país que mais teve um crescimento no IDEB, no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, com a boa qualidade de ensino, e isso a gente deve muito aos nossos profissionais do magistério, dedicados profissionais do magistério, servidores públicos municipais que trabalham com afinco. O que vem acontecendo no país aí nos últimos anos, e talvez até no mundo, é que a expectativa de vida do povo aumentou muito, ou seja, as pessoas estão vivendo mais do que vivia há décadas atrás. E o número de filhos, as famílias também reduziram o número de filhos. Antigamente você encontrava várias famílias aí com 8, 10 filhos. Hoje você encontra inúmeras famílias com 1, 2, 3 filhos no máximo. Então isso fez com que a procura nesse momento de vagas em escola tenha reduzido. Mas a qualidade de ensino continua boa e vai continuar boa no meu governo. Candidato José Eustáquio, o senhor continua usando o microfone para agora fazer a pergunta ao candidato Jader Carvalho, e o comentário será de Amarildo Ferreira. Candidato José Eustáquio, 1 minuto para o senhor. Ô Jader, você tem enfatizado muito a capacidade do seu vice, doutor Carlos Moreira, uma pessoa que eu respeito, um médico e um profissional de grande condição de trabalho, uma pessoa muito boa, organizou o SAMU aqui no início aqui e tudo, e ele está te assessorando na área da saúde e tem certeza que muito bem. Eu queria que você me dissesse quais são as medidas que você vai tomar para a prevenção das doenças, porque o importante é prevenir que as doenças aconteçam. Claro, depois que a pessoa já está doente, aí tem que tratar, tem que operar, tem que fazer cirurgia, fazer coisa dessa natureza, e ir para a UPA, ir para um UBS. Mas quais as medidas que você vai tomar para prevenir, ou seja, para a prevenção à doença, para que esse número de doentes seja reduzido no nosso município? A resposta em 2 minutos. Bom, gente, a prevenção à doença parte por muitos princípios. Você tem que analisar, por exemplo, é motivo de doença esse prédio está lá parado. Nós não podemos deixar esse prédio parado. É motivo de doença a poluição do rio. É motivo de doença do Rio Paranaíba. É motivo de doença também. É saúde pública. Então, quer dizer, nós temos que procurar corrigindo os buracos onde tem que atrapalham a qualidade de vida das pessoas.
Então, em todos, você vê, todos os segmentos, motivo de doença também, você vê hoje, as pessoas drogadas também, que infelizmente é um motivo grave, é uma coisa gravíssima para Patos de Minas, que nós temos que dar apoio, nós temos que procurar como fazer, né? Inclusive eu tenho conversado na Universidade Federal de Minas Gerais, no UFMG, eles estão lá desenvolvendo, candidato, uma vacina contra a cocaína. Olha só que motivo de doença. Se você faz uma vacina onde a pessoa não, o viciado de cocaína, ele não mais vai usar aquele produto, olha como você vai dar uma corrigida já nessa grave doença. Então, com certeza, o meu médico, o meu vice, que tem essa experiência, larga experiência na saúde pública, ele vai, e nós vamos carinhosamente pensar nas equipes de saúde da família. Você viu hoje as equipes de saúde da família que visitam as pessoas antes, que é um pré também, já é um pré, já vai olhar por que é, para resolver, para ajudar. Essas equipes têm sofrido muito, candidato. Essas equipes andam nos nossos distritos, andam a pé, ou às vezes de moto dela, de carro deles, sem nenhum custo, sabe? Arcando com todos os compromissos, arcando com todo o custo. Então nós temos que ajudar também essas equipes da família. E nós vamos adequar também, colocando o número correto de equipes da família. Porque nós estamos faltando aqui, parece-me que tem que ser 45, não sei. Nós vamos adequar e colocar 100% do atendimento da equipe de saúde da família. Amarildo Ferreira, o senhor comenta em 1 minuto. Olha, o atendimento básico, o atendimento primário, ele é primordial. Às vezes, por falta de um atendimento ou por falta de um exame, a pessoa passa a depender ali, talvez, de uma cirurgia ou de um exame mais complexo. Isso a gente tem enfrentado e a gente tem percebido que as unidades básicas de saúde nossa hoje, infelizmente, as pessoas têm um atendimento até razoável. Mas quando se solicita um exame, a cota de exame é muito pequena e as pessoas demoram 2 a 3 meses para fazer um exame de sangue, por exemplo. Aí quando chega esse exame a ser autorizado, aquele problema já se agravou. Ou às vezes a pessoa até melhorou, mas na grande maioria das vezes se agrava. E isso depois se torna um caos para a saúde pública, porque uma coisa que poderia ter sido prevenido ali com aquele exame, não foi feito, a cota hoje é muito pequena, que é destinada às unidades básicas de saúde, o município tem investido muito pouco do seu recurso, muito pouco não, é investido muito, mas ainda é muito pouco para que essas pessoas realmente possam ter um tratamento digno lá na porta de sua casa, lá na unidade básica de saúde. É por isso que a UPA hoje fica muito cheia, porque na UPA ele vai e é atendido. Terminou, candidato. Bem, o candidato Amarildo Ferreira do PMDB fará a pergunta, tema livre, ao candidato José Eustáquio do DEM e o comentário de Jader Carvalho do PRB. Candidato Amarildo, 1 minuto para o senhor. Candidato José Eustáquio, apesar de Patos ser uma das maiores cidades, né, cidade polo, hoje não tem um centro administrativo decente, eficiente. Na sua visão, por que isso acontece? Amarildo, o nosso centro administrativo ele foi terminado às pressas quando aquele incêndio do município, da sede da prefeitura antiga. Então, hoje, o que acontece? A prefeitura paga aí valores altíssimos de aluguéis todos os meses. Eu não sei te dizer, não sei precisar o valor que paga hoje de aluguel mensal a prefeitura, R$100 mil. Deve ser acima de R$100 mil. Eu não sei precisar isso porque não tenho acompanhado essas informações, depois que deixei a prefeitura. E há um aluguel ali para uma secretaria, outro aluguel ali para outra secretaria, e nós temos que, devagar, o município não tem dinheiro para investimento, mas devagar a gente tem que ir pensando em fazer novas construções, aproveitar terrenos da prefeitura, construir um barracão, um galpão para um arquivo, para um departamento qualquer para a prefeitura lá, e para ir diminuindo isso, porque o centro administrativo, quando ele foi projetado na realidade para se ter 4 andares. Aquele prédio ali, ele tem base para 4 andares. Então, se subir, até conversei agora mesmo com o doutor Tenório ali fora, se nós subirmos mais 2 andares ali, nós teremos um atendimento melhor, poderemos levar algumas secretarias para lá. E o município cresceu muito. Quando o prédio da prefeitura da Avenida Getúlio Vargas foi construído, ele foi construído na gestão do prefeito Ataíde Deus Vieira e foi inaugurado na gestão do Pedro Pereira dos Santos. Naquela época ele atendia perfeitamente o município. Ela não tinha nem secretarias, naquela época era departamentos e tudo mais, mas a cidade cresceu, a população aumentou demais, hoje nós temos uma população de 150 mil habitantes e a cidade cresceu. Quando eu deixei a Secretaria de Administração em 1996, a prefeitura tinha menos de 1.500 servidores, hoje tem mais de 3 mil, quer dizer, mais do que dobrou. E a prefeitura tem que preocupar, nós iremos preocupar
em diminuir o pagamento dos aluguéis e construir locais para as diversas secretarias irem funcionando. Aquele prédio do DR ali, por exemplo, na Avenida Paranaíba ali, o DR hoje está totalmente desatualizado. Tempo esgotado, candidato. O candidato Jader Carvalho, do PRB, tem 1 minuto para o comentário. Gente, a gente tem que ficar triste. Tem que ficar triste porque é uma cidade importante como Patos de Minas. Não tem ainda uma sede da Câmara Municipal? Quantos prefeitos já passaram e ninguém realizou essa obra? Nós pagando aluguel. Aqui o candidato fala que paga 100, eu tenho certeza que é muito mais de 100 mil reais. Agora você imagina, a administração é isso, gente. Tinha que fazer a sede da Câmara muitos e muitos anos atrás. Nós temos que sim tirar e acabar com esses aluguéis. Como é que pode deixar desse jeito? Agora você imagina a prefeitura devendo 70 milhões. Você sabe calcular quanto é o juro mensal de 70 milhões? Olha, é mais de 1 milhão por mês só de juros, e mais os aluguéis. Está tudo errado, tem que colocar administrador no lugar correto. Está errado, pelo amor de Deus, enxergue que está errado. Lugar de político é outro lugar. Até o candidato falou que eu não sou. Eu realmente não sou político, eu já disputei, mas nunca ganhei. Deixa eu ganhar, para vocês vão ver o que é o administrador. Fiquem com Deus. 9h08, está encerrado esse 4º bloco e nós vamos a mais um rápido intervalo e na sequência tem o debate 2016 da Jovem Pan Patos. Chame seus amigos e venha saborear o melhor rodízio da cidade. No dia do seu aniversário, convide 4 amigos. Venha comemorar na Churrascaria Gálatas. E ganhe seu rodízio de presente. Mais informações, ligue 3826-3333. Gálatas Golden Churrascaria. A melhor churrascaria de Patos de Minas. O Laboratório Carlos Chagas vem ao longo dos seus 35 anos de história, renovando sempre e buscando a cada dia o máximo em qualidade. Referência para médicos e hospitais, o Carlos Chagas é o único laboratório da região a possuir certificação ISO 9001 e a acreditação DIC. Faça seus exames com absoluta confiança e tranquilidade. Carlos Chagas, Medicina Laboratorial. 35 anos celebrando a vida, renovando sempre. Rua Major Gotti, 1525, telefone 381-86800. O seu dia a dia é repleto de cuidados. Cuidados com você e com o próximo. E para nós, cuidar de você há quase 60 anos faz parte da nossa vida. HNSF, especialista em confiança. 34 3820 1000. Este é um comercial de colégio, mas não é mais um comercial de colégio. Este é diferente. Não vamos falar das salas modernas que temos e nem anunciar nossos recortes de aprovações em primeiros lugares e nem mesmo a extraordinária aprovação em medicina e nos vestibulares mais concorridos do país. O que queremos dizer é que com os melhores alunos, disciplina, respeito às individualidades e professores brilhantes, o Equipe Patos tem mudado a forma de ensinar e até de fazer comercial de escola. Colégio Equipe Patos. Matrículas abertas para o 1º e 2º graus. Rádio, seu companheiro de todas as horas, em todos os lugares. Jovem Pan Patos, a rádio da cidadania. Está de volta. Debate das eleições 2016. Agora em Patos de Minas são 9h12. Repita. 9h12, nós vamos seguindo com o nosso debate 2016, Jovem Pan Patos, ouvindo os candidatos Jader Carvalho, José Eustáquio e Amarildo Ferreira. O quinto bloco. Quinto bloco, 12 minutos. Pergunta de candidato para candidato. Uma pergunta de candidato para candidato, com 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 1 minuto para o comentário do outro candidato.
A escolha do primeiro candidato para perguntar foi feita por sorteio e do candidato a responder por escolha do que pergunta. O comentário será feito pelo candidato que não perguntou e nem respondeu a esta pergunta. O segundo candidato a perguntar será o que fez o comentário da pergunta anterior e o candidato a responder foi escolhido também por sorteio. O comentário será feito pelo que não participou desta pergunta ou resposta. O terceiro candidato a perguntar será o que ainda não fez nenhuma pergunta neste bloco e o que irá responder é o que não respondeu a nenhuma pergunta neste bloco. O comentário será feito pelo que não participou ou respondeu a esta pergunta. Previamente, como já dissemos, o candidato José Eustáquio inicia esse bloco perguntando e ele escolheu para responder Jader Carvalho e o comentário será de Amarildo Ferreira. Candidato José Eustáquio, 1 minuto para o senhor fazer a pergunta. Jader, com todos esses problemas que o país está passando aí, todos esses problemas de corrupção, de desvio de verba pública sendo utilizada aí por partidos em campanhas eleitorais que culminaram com a deposição da presidente Dilma Rousseff e o presidente Michel Temer assumiu. Você, como empresário, o que você acha dessas medidas que o presidente Michel Temer está tomando aí de reforma trabalhista, reforma previdenciária, mexendo nas aposentadorias do pessoal, exigir um maior tempo de aposentadoria, enfim, tudo isso que está na Câmara para ser votado e ser discutido. Qual a sua opinião a esse respeito? Bom, é mais uma coisa. Gente, eu fico triste toda hora, eu não posso ficar triste toda hora. Toda hora faz uma pergunta, eu fico triste o seguinte, o nosso país é um país rico. O nosso país é um país maravilhoso. Não podemos deixar fazer o que estão fazendo conosco. Você vê, candidato, nós trabalhamos 12 meses, todos nós, todos trabalhamos 12 meses, 4 meses é de imposto. 4 meses vai de imposto. Você vai comprar, eu, por exemplo, vendo gasolina. A gasolina tinha que ser metade do preço. Olha, a renda per capita do país, o candidato, tinha que ser 4 vezes maior. Se você ganha 1.000, você tinha que ganhar 4.000. O país rico desse, com um negócio grande desse jeito, e você vê que coisa, tá essa ladruagem. Então é o seguinte, as medidas que o Michel Temer está tomando, ele está tomando por quê? É porque o país está quebrado. Ele tem que agir de algum jeito. Você vê, hoje a pessoa já vive mais, não é mesmo? O pessoal já está vivendo mais, todo graças a Deus, né? E eu quero que a gente viva 200 anos, não é só 100 não. Eu quero viver muito mais. Então, gente, nós temos realmente que viver mais e com mais qualidade de vida. Acontece, o meu amigo, que eles estão roubando o dinheiro da Previdência, eles roubam o dinheiro dos previdos, fundos de Previdência, tudo é roubado por pessoas que são craquejadas, pessoas habilitadas, pessoas grandes conhecedores de como fazer o roubo. Tá certo? Por isso é que eu falo que tem que trocar a rédea. Não adianta trocar só o prefeito, tem que trocar quem manda no prefeito, tá certo? Por isso é que eu falo. Então, candidato que tem muitos partidos e que quem manda neles é outra pessoa, é ruim demais para a nossa cidade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Analise direitinho, sabe? Por isso eu falo com peito cheio, com vontade mesmo de fazer por Patos. Gente, preste atenção, o roubo a nível nacional, Patos, graças a Deus, não tem isso. Graças a Deus não tem roubo em Patos, nós só temos até agora prefeitos honestos. Mas analise as pessoas, que não podemos deixar Patos perder com esse nosso desgoverno. Amarildo Ferreira, 1 minuto para o seu comentário. Isso, infelizmente, é consequência de maus governos, né? Não só o atual, isso a nível nacional. Infelizmente, são medidas que são necessárias para que o pior não venha a acontecer. Mas a gente fica feliz em relação até ao impeachment, isso está mostrando que as pessoas estão começando a se interessar por política. Eu acho que o grande problema dos brasileiros, principalmente, é não gostar de política. E as pessoas agora começaram a interessar. E quando as pessoas começam a interessar, as verdades começam a aparecer. Então, independente de partido, porque, infelizmente, todos os partidos estão contaminados, estão apodrecidos, e nós estamos aqui hoje, nesse debate aqui, propondo uma coisa diferente, mudar a política de maneira geral, né, não só em Patos, mas a gente tem a consciência que também no Estado, no país, tem que ser mudado, as pessoas têm que começar a interessar, e infelizmente, isso é consequência de roubo, de corrupção. Mas graças a Deus essas pessoas estão sendo presas, os nomes estão sendo divulgados. E isso a gente espera que as pessoas agora possam, né, avaliar melhor seus candidatos. Terminou o tempo do senhor, candidato. Candidato, o senhor permanece no uso do microfone. Na sequência deste 5º bloco, Amarildo Ferreira, do PMDB, fará a pergunta ao candidato José Eustáquio, do DEM, e o comentário será de Jader Carvalho, do PRB. Candidato Amarildo, 1 minuto para o senhor. Candidato, considerando que o município vai chegar a 2017 com uma dívida de aproximadamente 70 milhões,
e que o orçamento está completamente comprometido com a folha de pagamento e com gasto em saúde e educação, que são já previstos por lei, né? E como é que o senhor pretende atender os anseios da população? Olha, candidato Amarildo, tanto eu quanto os demais candidatos, nós temos o conhecimento pleno da situação do município. É uma situação preocupante, é uma situação, segundo os boatos que a gente ouve aí na rua, que não serão pagos 13º esse ano, possivelmente não se pagará a folha de dezembro, dívidas pipocando aí para todo lado, mas isso aí, as dívidas nós teremos que sentar com os credores e renegociar, procurar uma maneira de pagar, não fintar ninguém, uma maneira de pagar dentro daquele que a prefeitura tem condição de pagar, e nós temos que buscar verbas também e buscar mais empresas para Patos, para que o desenvolvimento volte até Patos. Eu entendo que a partir de janeiro do ano que vem, essa crise econômica vai reduzir um pouco, a receita do município vai melhorar, porque hoje essa previsão aí de esse ano seria um orçamento na faixa de 480 milhões, parece que vão conseguir realizar só 360 milhões, isso é um déficit muito grande, é um déficit de 25% no orçamento, e atrapalhou muito, em muita situação. Mas a gente entende, o Jader falou muito bem aqui, a gente entende que não houve desvio de verba por nenhum prefeito que já passou por Patos, e não houve mesmo, e eu acredito na honestidade do prefeito atual. Então nós temos que adequar isso, acertar, fazer uma adequação e buscar outros recursos e utilizar bem esses recursos. E mesmo recursos que vêm para a prefeitura, tanto o Fundo de Participação do município quanto o repasse do ICMS, serem bem administrados, bem geridos e bem utilizados. Sem falar aí no IPVA, IPTU. O IPTU de Patos, ele dá para pagar uma folha mensal por ano. Quer dizer, então a gente tem que adequar direitinho isso, não pensar nesse momento em aumentar impostos de forma alguma, não temos que aumentar impostos de maneira nenhuma nesse momento, mas temos que reduzir despesas onde puder ser reduzido e temos que renegociar a dívida, não podemos ficar sem renegociar essa dívida e fintar os credores. Jader Carvalho, o senhor faz o comentário usando o prazo de 1 minuto. Mais uma coisa, gente, por que não vai pagar os servidores, o 13º dos servidores? O que é isso? Eu sei explicar o que é isso. É administração. Está aí claro, novamente, a administração. A pessoa tem que ter administrado. Graças a Deus, eu fico feliz quando eu lembro que com 15 anos eu saí daqui para administrar a empresa em Divinópolis, né? Já tive 1.500 funcionários, abri empresa no Acre, Rio Branco, saí em Fortaleza, tive empresa em Fortaleza, no Ceará, São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos. Eu trabalhei muito. Então, gente, eu estou apto. Eu e o Dr. Carlos Moreira, nós estamos aptos. Jogue para mim que você vai ver um homem que vai mudar o perfil de nossa cidade. Está devendo, não paga quem está devendo porque está errado. Candidato Jader Carvalho, permaneça no uso do microfone para fazer a pergunta ao candidato Amarildo Ferreira e o comentário será de José Eustáquio. Candidato Jader Carvalho, a sua pergunta. 1 minuto. Eu quero saber de você, qual que é a sua avaliação, candidato, sabendo que Patos de Minas, nós temos aqui 2 clubes de futebol queridos. Nós temos aqui o RT e nós temos o Mamoré. Qual que é a sua avaliação? O que nós temos que fazer? É importante para Patos esse clube? Ou para você não estar nem aí? O que você acha desses 2 clubes de futebol? O RT e Mamoré. Bom, Jato, primeiramente que eu sou um grande desportista, apesar que com os 45 anos de idade eu pratico futebol até hoje. E, com certeza, são 2 equipes que elevam o nome do nosso município. Patos já teve orgulho de ser uma das únicas cidades que tinha 2 times na primeira divisão. Infelizmente, isso hoje não é capaz não está sendo capaz de ser realizado. A gente sabe que falta muito incentivo mesmo para o esporte, né, principalmente o esporte profissional, mas também, infelizmente, a Federação Mineira ela não dá esse apoio, não dá esse suporte, e hoje, infelizmente, o município não tem conseguido ajudar essas equipes como deveriam ajudar. Existem outras prioridades, né? E como a gente já discutiu muito aqui, a saúde, a segurança, e infelizmente sobra-se muito pouco para os esportes. Mas nós queremos sim ser parceiro dessas equipes, né? Nós sabemos a importância delas para Patos de Minas, elas elevam o nome do nosso município, então nós temos que ter um olhar diferente. E incentivar também as escolinhas, né? Hoje os clubes não conseguem se manter porque tem que buscar jogador fora. Aqui em Patos tem muito menino bom de bola. Às vezes está faltando a oportunidade. Então, o que a prefeitura pode ajudar de início é manter esses projetos sociais com crianças, jogando seu futebol, para que daqui saiam pessoas craques, né, que possam ocupar aí, tanto a URT quanto a Mamoré, que são 2 equipes super importantes e que nós temos orgulho, né? Patos tem orgulho de ter 2 equipes de ponta
E acho que isso, poucas cidades no estado têm esse privilégio. José Eustáquio, 1 minuto para o seu comentário. Olha, esporte é vida, esporte é saúde, né? A vida esportiva aqui de Patos de Minas, com esses 2 clubes, o RT e o Mamoré, ela é muito grande, muito vasta. Esses 2 clubes já trouxeram muitos benefícios para a nossa cidade, já divulgaram muito a nossa cidade, principalmente na época que estavam os 2 disputando o campeonato da primeira divisão. Uma pena é que esses clubes hoje só funcionam 3, 4 meses por ano. Isso devia ser o ano inteiro. A Federação Mineira devia reestruturar esse campeonato mineiro e colocar para que tivesse jogos o ano inteiro, ou os próprios clubes aqui montarem alguns torneios regionais aqui envolvendo cidades aqui perto, Uberaba, Uberlândia, e Araxá, Patrocínio, enfim, todas essas cidades aqui perto, para que os times tivessem uma atividade durante todo o ano. A gente sabe a paixão das 2 torcidas. Eu não deixo de ir a jogos, nem no campo da Mamoré, nem no campo da URT, e participo junto com as 2 torcidas nas alegrias e nos sofrimentos desses times para Patos de Minas. Às 9h23 está encerrado este 5º bloco do debate da Jovem Pan Patos. Vamos a mais um break e daqui a pouco nós retornaremos com o último bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Competência pra mudar, no Amarildo vamos votar. Sou o 15, sou Amarildo. O programa Remédio em Casa é um compromisso sério e vai entregar medicamentos nas casas das pessoas que não podem se locomover. Vamos implantar esse programa no 1º ano de nosso governo. Com Amarildo, a saúde vai melhorar. Vote 15, Amarildo Prefeito. Amarildo Prefeito 15, Vice Coronel Elias. Coligação Força para Mudar, PRDB, PT e EDT. Chame seus amigos e venha saborear o melhor rodízio da cidade. No dia do seu aniversário, convide 4 amigos. Venha comemorar na Churrascaria Gálatas. E ganhe seu rodízio de presente. Mais informações, ligue 3826-3333. Gálatas Golden Churrascaria. A melhor churrascaria de Patos de Minas. Um bom café começa pela seleção dos melhores grãos. E é por isso que o Café da Origem prioriza a qualidade de seus produtos, para lhe proporcionar o prazer de apreciar o melhor do café especial, com o sabor e a qualidade de um verdadeiro café tipo exportação. Presenteie o seu paladar com o Café da Origem. Adquira já o seu. Café da Origem, sabor e qualidade. O Laboratório Carlos Chagas vem ao longo dos seus 35 anos de história renovando sempre e buscando a cada dia o máximo em qualidade. Referência para médicos e hospitais, o Carlos Chagas é o único laboratório da região a possuir certificação ISO 9001 e a acreditação DIC. Faça seus exames com absoluta confiança e tranquilidade. Carlos Chagas, Medicina Laboratorial. 35 anos celebrando a vida, renovando sempre. Rua Major Gotti, 1525, telefone 38186800. Rádio, seu companheiro de todas as horas, em todos os lugares. Jovem Pan Patos, a rádio da cidadania. Está de volta. Debate das eleições 2016. Em Patos de Minas são 9h26. Repita. 9h26. Agora o 6º e último bloco com os candidatos Jader Carvalho, José Eustáquio e Amarildo Ferreira. 6º bloco, 6 minutos. Considerações finais. 2 minutos para os candidatos fazerem as suas considerações finais, sem direito a réplica, tréplica ou comentário por parte de qualquer candidato. E esta é a ordem: Jader Carvalho, José Eustáquio e Amarildo. Jader Carvalho, do PRB. 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, gente, primeiro agradecer a Jovem Pan por esse momento importante da minha vida, importante para todos nós três, com certeza, de poder estar contando aqui um pouco do que nós queremos fazer para Patos de Minas. Eu fico triste também quando eu vejo, teve um dos, não foi propriamente o candidato, mas um do grupo do candidato falou uma coisa comigo, e eu fiquei a pensar: Jader,
dinheiro compra tudo. Dinheiro compra pesquisa, dinheiro compra tal. Não é assim. Sabe, eu acho que dinheiro não pode comprar tudo. A vida da gente é uma vida que nós estamos vivendo junto aqui, nós temos que viver com mais harmonia e não pensar que dinheiro compra tudo. Então, eu com muita humildade, eu quero pedir a vocês que analisem as propostas. Os outros 2 candidatos são pessoas boas, são pessoas honestas, mas me dê, sim, a oportunidade de estar ajudando Patos nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou decepcionar vocês. Então, nesse momento, como eu falei, o momento da minha vida, que eu tenho 61 anos, eu não preciso de mentir, eu não preciso de poder. O poder, para mim, é nada. Eu preciso, sim, de poder, nessa minha vida que eu estou passando por aqui, ajudar meu semelhante da melhor forma possível. Eu tenho certeza que dentro da minha capacidade, que não é grande, mas dentro da capacidade, todos vocês, servidores municipais, de todos vocês, cabeças brilhantes da DESP, da Agência de Desenvolvimento, de todos vocês do Grupo Viva Cidade, enfim, de todas as entidades que eu quero trabalhar junto, eu quero trabalhar junto com o Ministério Público, junto com o Rotary Club, junto com a maçonaria, junto... Gente, a PAI, o tanto que eu amo a PAI, vocês vão ver o quanto eu vou poder ajudar. Gente, fica com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E no domingo, vote 10, vote na esperança, vote na mudança. Muito obrigado a todos vocês. Candidato José Eustáquio do DEM, 2 minutos para as suas considerações finais também. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a Jovem Pan por estar realizando esse debate aqui, tão oportuno, no último dia de propaganda eleitoral, termo da campanha eleitoral de 2016, uma campanha reduzida, que nós tivemos aí várias mudanças na campanha. Então, hoje é o último dia. Cumprimento a vocês por estar realizando esse debate. Eu queria aqui aproveitar esse espaço para fazer alguns agradecimentos, Adilson. Primeiro, agradecer a Deus por estar me dando força, saúde e condição de disputar essa eleição aí com 2 companheiros aí leais e francos que a gente fez durante esse período de campanha aí. Agradecer a minha família toda, agradecer aos meus amigos, né? Agradecer aquelas crianças que saem na rua cantando a minha música, que tão bom ouvir isso, criança vem abraçar a gente na rua cantando a minha música, né? Agradecer todas aquelas famílias que abriram as suas portas, que me ofereceram um cafezinho, agradecer a todos aqueles empresários que pararam as atividades da sua empresa e agradecer para nos receber, nos ouvir, agradecer aqueles funcionários das empresas que também ficavam ali atentos nas coisas que a gente estava falando, né? Agradecer a todas e todas aquelas pessoas que já ultrapassaram a idade da obrigação de votar. Elas me encontravam na rua e diziam assim, eu já passei da idade de votar, eu não sou obrigado mais a votar, mas eu vou votar para votar em você. Então, a todas essas pessoas, eu até faço um agradecimento especial aqui a elas que me abordaram, me buscaram, me procuraram e me falavam isso. Agradecer a todos os servidores públicos municipais, porque os servidores públicos municipais é o coração da prefeitura. A prefeitura só funciona graças ao trabalho efetivo e honesto dos servidores públicos municipais. E agradecer também a todos esses partidos, esses líderes políticos que acreditaram no meu nome, que acreditaram que eu podia vencer essa eleição e fazer uma boa administração em Patos. E no domingo eu só tenho a pedir a vocês que votem no 25, Zé Eustáquio e Paulo Mota. Candidato Amarildo Ferreira, do PMDB, 2 minutos para que o senhor os use para as suas considerações finais. Primeiramente, Adilson, agradecer à Jovem Pan pela oportunidade nos dada aqui. Como é uma campanha curta, nós não conseguimos chegar na casa de todo mundo, algumas comunidades rurais a gente não conseguiu visitar, e é através desse momento aqui que a gente consegue realmente levar as nossas propostas. Foi um debate propositivo, essa a nossa intenção, é de respeitar o eleitor, sem agressões, sem falsas promessas. Então, eu tenho comigo que foi uma campanha muito boa, quero agradecer a Deus também pela oportunidade de novamente ser candidato a prefeito de Patos, a minha família que tem me apoiado, os meus amigos, o meu companheiro Coronel Elias, que está junto comigo nessas caminhadas aí todos os dias, e falar para as pessoas que realmente nós só estamos encarando esse desafio porque nós necessitamos de mudança, né? Sem fazer julgamento, sem querer denegrir a imagem de ninguém, mas Patos precisa de uma mudança de verdade. Então, por isso que nós estamos nesse desafio, nesses 45 dias de luta intensiva, e a gente quer que hoje agradecer também essas pessoas que nos receberam em suas casas. A nossa campanha foi uma campanha alegre, uma campanha leve, muito pelo contrário do que as pessoas imaginavam, porque o momento político está muito desgastado.
E graças a Deus, comigo e com Elias, foi totalmente diferente. Nós somos muito bem recebidos. A gente quer agradecer a cada uma dessas pessoas, as empresas também que abriram suas portas para nós, os clubes de serviço, as entidades de classe onde nós visitamos, as comunidades rurais, onde a gente pôde perceber ali a carência daquelas pessoas, não só carência de obras, mas carência de presença do político, né, que vai lá simplesmente, às vezes, de 4 em 4 anos, buscar o voto. Então, nós prometemos a eles que nós vamos ser diferentes. Então, eu quero que hoje pedir para essas pessoas que realmente necessitam de mudança, que querem mudança, que entendem que Patos precisa mudar, sair do continuismo, é esse apoio, que no domingo possa votar no 15, para que nós possamos, a partir do dia 2 de janeiro, implementar uma maneira diferente de fazer política aqui em Patos de Minas. Muito bem, a Jovem Pan, a direção da Jovem Pan agradece as presenças de Jader Carvalho, José Eustáquio, Amarildo Ferreira, bem como de presidentes de partidos, assessores. E antes da gente ir ao exato término do debate, nós vamos ouvir o Dr. Tenório Silva Santos, juiz de direito da comarca de Patos de Minas, para que ele possa, então, fazer as suas considerações também do que aconteceu aqui na Jovem Pan Patos nesta manhã do dia 29 de setembro de 2016. Dr. Tenório, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o convite da Jovem Pan Patos. Bom dia, Dilson. Bom dia. Bom, vamos pedir aí para a gente... Vamos ver agora. Bom dia. Não. Bom dia. Vamos tentar aqui fazer com que fique bem tranquilo. Vamos ouvir. Oi. Agora sim, doutor Tenório Silva Santos. Vamos repetir então o bom dia para os ouvintes da Jovem Pan, doutor. Bom dia, Dilson. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan Patos de Minas. Primeiro eu queria cumprimentar a Jovem Pan, na pessoa de sua diretoria, Humberto Neiva, também Carlos Alberto Chaulin, por essa nova empreitada, contribuindo com as eleições em Patos de Minas, distribuição a garantia da democracia, do voto, a defesa do eleitor. O debate, a avaliação como observador é altamente positiva. Na verdade, a gente pôde observar que os candidatos, né, que também devem ser parabenizados, e ressalvar ainda a representação das classes aqui nas candidaturas, né. Nós temos 3 candidatos que representam muito bem a sociedade de Patos de Minas. Temos um empresário, né, temos também um professor saído da faculdade, foi professor, trabalhou no serviço público, e também nós temos um trabalhador também saído, né, com a carteira assinada e saiu da classe trabalhadora. Então, portanto, o Patos de Minas tem o privilégio de estar aí representado por essas 3 classes. E que vença o melhor para Patos, né? Mas voltando à avaliação do debate, a rádio veio contribuir, evidentemente, para o clareamento das ideias, das propostas, e a avaliação é altamente positiva. Os candidatos não saíram, em momento nenhum, do assunto proposto, responderam, né, de acordo com as suas aspirações, seus ideais, né, suas vontades, suas propostas, e a qualidade do debate foi importante também, né? Então, portanto, temos que parabenizar a Jovem Pan, os candidatos que se propuseram aqui debater, né, as suas ideias, e quem ganhou com isso foi a cidade, quem ganhou com isso foi o eleitor, foi o povo de Patos de Minas. E eu aproveito como juiz, não é, convocar a todos que domingo próximo todos devam exercer o seu direito de voto. A cidade, o país, o futuro depende de todos nós. E o voto é um momento importante de você fazer parte dos destinos nossos, dos nossos filhos e da nossa cidade. Parabéns, Jovem Pan. Muito obrigado, doutor Tenório Silva Santos, juiz de direito, titular da Vara de Família e Sucessões da comarca de Patos de Minas. Eu quero chamar aqui também o nosso diretor, Humberto Neiva, para que possa, então, fazer uso. Humberto Neiva vai falar com os ouvintes da Jovem Pan Patos.
Vamos ver se ele já está na escuta com a gente. Bom dia, Humberto Neiva. Qual é a análise que o senhor faz do debate? Atingiu aquilo que desejava a emissora, que é reforçar a democracia aqui em Patos de Minas? Bom dia, Dilson. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, senhores candidatos. Gostaria aqui de parabenizar nosso irmão Shaolin pela ideia, pelo feito e dizer que saio daqui de Patos de Minas hoje com a certeza de que qualquer um dos 3 candidatos eleitos, a cidade vai estar muito bem servida. Pela harmonia que eu vi entre todos eles, entre todos os seus companheiros políticos, e aproveito aqui a oportunidade para parabenizar essa educação política, essa convivência. Acho que isso é o melhor para todos. Patos está de parabéns. Muito obrigado. Ok, então nós tivemos aí as palavras do diretor da Jovem Pan Patos, Humberto Neiva. Bem, e está então encerrado o debate, mas a gente não poderia deixar de ter aqui na Jovem Pan Patos, nesta manhã histórica do dia 29 de setembro de 2016, a avaliação de cada candidato sobre a participação dele no debate. Então vamos acionar o repórter Micael Melo. Olá, então estamos de volta agora para colher, então, a avaliação de cada um dos candidatos sobre o debate, e pela ordem nós começaremos com o Jader Carvalho. Jader, sua avaliação. A minha avaliação foi muito positiva e eu quero aqui também parabenizar a toda a equipe da Jovem Pan pelo belo trabalho, e aproveitar para pedir a todos os eleitores de Patos que compareçam realmente. Às vezes a pessoa está indecisa, não queira votar nulo, não queira votar em branco. Vamos votar, que é um momento importante para a nossa cidade. Analise qual é o melhor candidato qual que você mais achou que deve administrar Patos, e vote um dos 3 candidatos. Todos os 3 são pessoas boas, eu acredito que sim. Então nós somos pessoas boas e queremos o bem da nossa cidade. E eu não posso deixar de pedir o voto para mim, e o doutor Carlos Moreira. Nós estamos prontos para administrar a nossa cidade com muito carinho, com muita garra, e junto com você, patense. Então eu peço a você que no domingo vote o 10. Como eu falo sempre, aperte o 1, aperte o 0, o Jader já é o prefeito que eu quero. Muito obrigado, Jovem Pan, um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Agradecemos as informações, candidato, e agora com a palavra Amarildo Ferreira. Primeiramente, parabenizar a Jovem Pan novamente pelo ocorrido. E sai daqui satisfeito. Acho que o debate foi um debate propositivo, um debate sem agressões, e é isso que o eleitor espera da gente. Às vezes as pessoas estão desanimadas com a política porque acostumaram com a política de corrupção, com a política de mentiras, uma política de agressão. E o nosso perfil é totalmente diferente disso. Nós queremos resgatar essas pessoas que estão desanimadas com a política. Porque se o país nosso hoje atravessa essa crise política, é porque as pessoas afastaram da política. Então nós temos hoje não só que pedir o voto, mas pedir a essas pessoas que voltem a acreditar na política. Porque existem pessoas de bem. Infelizmente, todos os partidos estão contaminados, mas as pessoas de bem não podem se afastar. Nós temos que afastar essas pessoas ruins. Então a gente pede hoje aqui as pessoas que possam nos confiar esse voto, para que nós possamos realmente fazer diferente a partir de janeiro, uma administração transparente, uma administração profissional. Infelizmente, o município atravessa uma fase muito crítica. Nós estamos conscientes desse desafio, mas estamos confiantes que, de uma maneira transparente, de uma maneira participativa de todos, nós iremos conseguir vencer essa batalha e deixar a casa encaminhada para quem vier nos suceder depois de 4 anos, encontrar pelo menos um norte, uma diretriz, para que possa dar seguimento a esse trabalho nosso. Ok, compreendido. E agora, por fim, as palavras do candidato José Eustáquio, sua opinião sobre o debate. Olha, tivemos a oportunidade nessa manhã de quinta-feira, essa quinta-feira que encerra a campanha eleitoral, ter aqui na Jovem Pan uma verdadeira aula de democracia. O povo de Patos só teve a ganhar, quem escutou o debate, foi um debate de ideias, um debate franco, um debate aberto, sem nenhuma agressão. E vamos somar esforços, qualquer que seja o vencedor, que na partir de segunda-feira, os outros 2 somem com ele, braços a braços, mãos a mãos, para que a gente tenha uma Patos melhor, uma Patos mais feliz, e uma Patos com progresso e paz. Um progresso com a paz. A paz na política trará o progresso para nós. Então a gente espera que o povo de Patos compareça às urnas no domingo, e eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Vote 25, Zé Eustáquio e Paulo Mota. Ok, agradecemos então as presenças de cada um dos candidatos aqui nos estúdios da Jovem Pan Patos, e nós vamos finalizar com o diretor Carlos Alberto Shaolin fazendo a sua avaliação. Bom dia. Bom dia, Micael. Quero agradecer a presença dos candidatos
A Jovem Pan, mais uma vez, né, nós fomos inovadores nesse modelo de participação. Na última eleição, pela primeira vez na história da cidade, a gente criou um debate e voltamos a repetir. E quero repetir o que todos disseram: quem ganha com isso é a democracia, né? Porque é no confronto de ideias que é possível escolher aquilo que melhor possa nos representar individualmente. E é a soma do individual que vai transformar no coletivo. Eu penso que, independente da escolha de cada candidato, o que todos nós queremos é que o candidato que for eleito nos represente da melhor maneira possível. No final da noite de domingo, a gente já tem um novo prefeito eleito. Então é nele que nós temos que depositar todas as esperanças para que a gente tenha uma cidade melhor. Porque tendo uma cidade melhor é melhor para todos. É aqui que nós moramos. Seja os que são nascidos aqui, seja os que gostam daqui, seja os que não moram aqui, mas que nasceram aqui. Então o que todos nós queremos é o quê? Uma cidade melhor para todos. Muito obrigado. Ok, nós agradecemos então as palavras de cada um dos senhores que compareceram aos estúdios da Jovem Pan para o sucesso desse debate. De volta aos estúdios da Jovem Pan Patos, repórter Micael Melo. E novamente o Departamento de Jornalismo da Jovem Pan Patos agradece o Tenente Coronel Azevedo, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, ao delegado-chefe do departamento, Dr. Elber Barra Cordeiro, e o delegado regional, Dr. Luiz Mauro Sampaio. Nossos agradecimentos também ao inspetor terceiro da Polícia Rodoviária Federal. Está encerrado agora de forma oficial o debate Jovem Pan Patos 2016 com os candidatos Jader Carvalho do PRB, José Eustáquio do DEM e Amarildo Ferreira do PMDB. Muito obrigado a você, ouvinte, que prestigiou mais um momento da democracia aqui na Jovem Pan Patos. Jovem Pan Patos. A Rádio da Cidadania apresentou Debate das Eleições 2016.